Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando o estudo da teoria geral, falando ainda das funções da serventia, ainda falando da ordem de serviço, lembrando que nós estamos falando das regras gerais de trabalho nas serventias, e já comentamos quais são as serventias e a respeito de sua acumulação em aula anterior. Rememorando ainda que essas regras encontram-se em relação aos registradores na Lei 6.015, em relação ao tabelião de protestos na Lei 9.492, em relação ao tabelião de notas, a própria doutrina delimita isso, em relação ao tabelião e registrador de contratos marítimos, temos tanto a doutrina como o Código Comercial que regulamenta essas normas. Lembrando que em todos esses casos ainda existem normas específicas nas controladorias gerais de justiça de cada estado. Em relação ao funcionamento geral da serventia, temos que diferenciar os registradores dos tabeliães. Em relação a isso, nós comentamos sobre as funções dos registradores quando falamos nas funções da serventia em relação aos notários e oficiais, em aula anterior. E em relação ao funcionamento geral, ainda precisamos falar sobre a ordem dos títulos, que é entregue aos registradores. Nesse caso, nós teremos que os títulos são registrados por chegada, nos termos do artigo 11 e 12 da Lei 6.015, respeitando o princípio da prioridade. E o artigo 11 diz que os oficiais adotarão o melhor regime interno de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se sempre o número de ordem geral. Nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título ou seu lançamento do protocolo com o respectivo número de ordem nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. E o parágrafo único ainda informa que independem de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Dessa forma, os títulos serão registrados por chegada no livro de protocolo, salvo os títulos para exame e cálculo. Importante prestar atenção ao fato de que, nesse caso, no caso do protocolo, em relação à preferência pessoal, esta não é aplicada, como no caso, por exemplo, da lei do idoso. Então, não existe preferência em relação à idade com relação ao protocolo. Isso é diferente das autenticações e reconhecimentos que esses cartórios também fazem. Nesse caso, quando você entra em um cartório, é possível verificar em loco o fato de existir, por exemplo, fila para idoso, mas nesse caso é para autenticações e reconhecimentos, e não para o protocolo de títulos. Com relação ainda à exigência fiscal ou contraditória, esta não impede o protocolo, o que é diferente do registro. Então ele deve ser protocolado, no entanto, para ser registrado ele deverá cumprir determinadas regras. É possível ainda que seja feita uma análise material dos documentos que pretendem ser protocolados, ou seja, se esses títulos preenchem os requisitos legais para esse protocolo. Com relação à atuação dos registradores, devemos lembrar que ele não atua de ofício, em regra, portanto, respeita o princípio da rogação ou do pedido, nos termos do artigo 13 da Lei 6.015, que diz que, salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados por ordem judicial, a requerimento verbal ou escrito dos interessados e a requerimento do Ministério Público quando a lei autorizar. Ainda, o parágrafo 1º informa que o reconhecimento de firma nas comunicações ao registro civil pode ser exigido pelo respectivo oficial, e a emancipação concedida por sentença judicial será anotada às despesas do interessado. Dessa forma da leitura, podemos apontar que a atuação do oficial deverá ser por ordem judicial, a requerimento do interessado, verbal ou escrito, ou a requerimento do Ministério Público, salvo, novamente, no caso do registro civil de pessoas naturais, no caso de anotações ou averbações obrigatórias e no caso de erro material. Temos ainda os emolumentos em relação aos delegatários. Quanto a isso, nós fizemos uma aula específica falando do direito do delegatário
e nesse incluímos várias informações sobre os emolumentos. No entanto, ele fala que aqui ele deve ser inscrito no documento, que, conforme já apontamos anteriormente, está regulado no artigo 14 da Lei 6.015 e artigo 6º da Lei 10.169. E o artigo 14 diz que, pelos atos que praticarem em decorrência desta lei, os oficiais de registro terão direito, a título de remuneração, os emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, aos quais serão pagos pelo interessado que os requerer, no ato do requerimento ou na apresentação do título. Lembrando que o valor correspondente às custas de escritura, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará obrigatoriamente do próprio documento, independentemente da expedição de recibo quando solicitado. Portanto, da expedição do documento deverá ser inscrito no documento o valor dos emolumentos.